Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Queria ler para você Provérbios capítulo 19, versículo 2, que diz assim: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quero compartilhar com você hoje a história do rei Jeoás, os últimos dias de Eliseu, e a história desse rei que teve nas mãos uma grande oportunidade, porém não refletiu sobre a oportunidade que tinha em suas mãos. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um objetivo, porque nós amamos a Deus e fomos chamados por Ele. Então todas essas coisas cooperam de alguma maneira para chegarmos àquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes Deus coloca na nossa frente oportunidades que nós não discernimos, porque não pensamos, porque não meditamos, porque não observamos, porque não aproveitamos as oportunidades. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Vivemos tempos difíceis. Estamos vivendo um tempo de uma crise econômica resultada depois de uma pandemia. Estamos vivendo tempos difíceis. Porém, nesses tempos difíceis, Deus está nos dando oportunidades para crescermos. Deus está nos dando oportunidade para sairmos melhores dessa crise. Deus está nos dando oportunidade para termos intimidade com Ele, para melhorarmos como cristãos. E eu estava meditando no capítulo 13 de 2 Reis, do versículo 14 em diante, fala de um rei chamado Jeoás. Um rei que estava reinando, e Jeoás era filho de Jeoacás, e pelo que o texto nos deixa a informação, ele admirava Eliseu. E Eliseu estava no fim dos seus dias, porque todos nós vamos viver o fim dos nossos dias, sendo bom, sendo ruim, sendo servo ou não, obedecendo ou não. Todos nós temos uma vida finita. Nós viveremos a eternidade quando chegarmos na glória, mas aqui a nossa vida é finita. E era chegado os fins dos dias de Eliseu. Ele estava velho, idoso, doente, e já se aproximava o fim dos seus dias. E Jeoás resolve visitar Eliseu. E ao chegar lá, ele olha para Eliseu e ele chora, e diz: meu pai, carros de fogo e os seus cavaleiros, indicando a morte de Eliseu, que estava próximo de chegar à morte de Eliseu. Porém, esse rei admirava Eliseu, mas não obedecia, porque se obedecesse, não teria feito o que era mal diante do Senhor, perante o Senhor, não tinha andado nos caminhos maus do seu pai. Admirar não é suficiente. Talvez você até admire a palavra, talvez você até admire o minuto de esperança, talvez você até admire as pregações, os louvores. Admirar não é suficiente. Você precisa ter atitude, você precisa se entregar, você precisa deixar que o Senhor governe a sua vida, esteja no centro da sua vida. Esse rei admirava Eliseu, porém não obedecia os ensinamentos que Eliseu levava àquele povo, levava àquele rei. Então, o rei vai até Eliseu. Mas nessa visita, todas as vezes que nós vamos a Deus, Deus nos dá oportunidades. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, de maneira nenhuma nós saímos da presença do Senhor de mãos vazias. No mínimo nós levamos a intimidade com Ele, no mínimo nós levamos a presença dEle nas nossas vidas.
E esse rei, quando vai até Eliseu, como eu sempre digo aqui no Minuto de Esperança, Eliseu era uma representação de Deus, porque naquela época não dava para chegar a Jesus como nós temos hoje. Jesus rasgou o véu e qualquer um de nós, aonde estivermos, podemos clamar e ele vai ouvir. Naquela época precisava de um intercessor. E Eliseu era esse intercessor entre os homens. E ele vai até Eliseu numa representação de Deus. E quando ele vai até Eliseu, ele recebe uma grande oportunidade. Ele recebe uma oportunidade de ouro. Porém, esse rei, como era um rei que não obedecia, não foi diferente também na hora que ele recebe essa grande oportunidade. Ele desperdiça, ele não aproveita bem essa oportunidade que ele recebeu de Eliseu. Ele não conseguiu ver os planos de Deus para a sua vida. Se você não conhecer o Senhor e se você não prosseguir em conhecê-lo, se você não conhecer a sua palavra, não tem como você identificar os planos de Deus para a sua vida. Você precisa conhecer o Senhor, mas você precisa prosseguir em conhecê-lo. Não se contente em apenas ouvir falar. Faça como Jó. Jó ouvia falar do Senhor, mas no final da sua vida, depois de viver toda a sua luta, depois de viver toda a sua prova, Jó diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo, de ter experiência contigo. Tem experiência com Deus. E esse rei chega até Eliseu. E quando ele chega até Eliseu, depois dele chorar, Eliseu diz para aquele homem: toma um arco, toma as tuas flechas. Ele tomou o arco e as flechas. Aí disse Eliseu ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei. Eliseu pega aquele rei era um exímio arqueiro. Aquele rei sabia muito bem como usar o arco e a flecha. Eliseu pega aquele arco, aquela flecha, pega o arco, pega as flechas. E Eliseu coloca a mão sobre as mãos daquele rei. E disse Eliseu àquele rei: abre a janela para o oriente. Abre a janela, olha lá para o oriente. Ele abriu. Aí disse mais Eliseu àquele rei: abre, atira. E ele atirou. Prosseguiu. Eliseu, depois que diz atira, ele atirou. Aí Eliseu disse para aquele homem: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E Eliseu diz para aquele homem, o Senhor diz para aquele homem através da boca de Eliseu: flechas da vitória do Senhor, flechas contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Afeca até os consumir, até os derrotar por completo. Porém, aquele rei ouve aquela palavra de Deus, recebe aquela oportunidade de ouro nas suas mãos, porém não dá crédito. Não dá crédito. Isaías diz no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quantas vezes pregamos, você ouve a palavra, mas não dá crédito. Quantas vezes você ouve a ministração da palavra de Deus, porém não dá crédito. Foi o que aconteceu com este rei. Este rei teve uma grande oportunidade em suas mãos. Se esse rei tivesse ouvido o que Eliseu diz a ele, ele teria tido a vitória completa contra os sírios. Eliseu diz para aquele rei: essa é a flecha de livramento do Senhor. Essa é a flecha da vitória. Nesses dias difíceis, Deus está te dando a oportunidade de lançar flechas da vitória, flechas de livramento. Salmo 120, verso 4 diz que as flechas do Senhor são agudas dos poderosos, são como brasas vivas de zimbro. No Salmo 45, verso 5 nos diz que as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão diante de ti. O Senhor está nos dando nesses dias essas flechas, essas oportunidades de sairmos dessa crise
transformados. Essas flechas do Senhor são agudas e têm o poder de penetrar nos lugares mais difíceis e são capazes de trazer transformação, pois atingem o coração. Flecha fala de atingir um objetivo. Flechas falam de fé. Atirar flechas é colocar a fé em ação. Hoje você está recebendo essas flechas da vitória do Senhor. Hoje o Senhor está te entregando em tuas mãos uma grande oportunidade. Encarar essa crise como uma oportunidade para crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A depender do Senhor. Você tem 3 motivos para fazer uso dessas flechas. Primeiro, essas flechas são espirituais. O rei não entendeu isso, que as flechas que ele estava recebendo eram um simbolismo apenas, mas as flechas eram espirituais. Hoje o Senhor te entrega flechas espirituais, flechas da vitória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Segundo, essas flechas revelam a sua fé. Versículo 19, Eliseu fica totalmente decepcionado com a atitude daquele rei. Ele lança aquelas flechas de qualquer jeito. Ele atira na terra somente 3 flechas de qualquer jeito, sem colocar entusiasmo, sem colocar força, sem colocar ânimo. E ele atira de qualquer maneira aquelas 3 flechas, como se fosse assim só para cumprir o protocolo. E Eliseu fica irado. Versículo 19 nos diz assim: então o homem de Deus se indignou muito contra ele, diz: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes você ferirá. Eliseu ficou indignado, ficou irado com a atitude daquele rei. Ele não colocou a fé necessária. As flechas revelam a fé. E por terceiro, as flechas devem ser atiradas. Flecha não é para ser guardada. Flecha não é para estar dentro do alforje. Flecha foi feita para cumprir um objetivo. E aquele rei não coloca a energia necessária naquelas flechas. Aquelas flechas. O que aprendemos com isso? Eliseu disse: essa é a flecha da vitória, a flecha de livramento. Ele deveria ter recebido a profecia com fé e com ousadia. Quantas vezes você tem ouvido a palavra, mas você é como aquele homem que olha o rosto no espelho e logo não lembra mais de como era. Ouve a palavra, no momento até se alegra, até sente aquela energia da palavra, mas depois que passa, acabou, foi só naquele momento. O nosso culto é o culto diário, o nosso culto é o culto do minuto, como eu costumo dizer. É a cada instante da nossa vida, e a cada instante da nossa vida nós precisamos colocar essa fé em ação. O rei não reagiu como alguém que recebeu vitória. O rei reagiu de qualquer jeito. Eu vou fazer isso só porque o Eliseu está pedindo, ele já está quase morrendo mesmo. Vou fazer para alegrar o coração dele. E fez de qualquer maneira. E se ele tivesse colocado toda a energia daquelas flechas, ele teria derrotado por completo o exército dos sírios. Porém, foi de qualquer jeito. E ele derrotou por uns dias, depois eles voltaram com mais força. Muitas vezes cometemos esses erros. Não acreditamos no que a palavra nos diz. A palavra diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pessoas ouvem a palavra e até oram por um tempo, mas depois param. Começam lendo a Bíblia, aí lê, pega aqueles planos de leitura e começa lendo, mas depois desistem. Não continuam, não leem, não persistem, não perseveram. Assim foi esse rei, pegou aquelas flechas de qualquer jeito, jogou de qualquer jeito, não colocou energia, não colocou força, não colocou fé. E a Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. É a única definição para pecado que eu encontro nas Escrituras.
tudo que é feito sem fé é pecado. Coloque fé nas suas ações. Coloque fé nas suas atitudes. Anime-se com a palavra. Anime-se com a bênção da palavra quando é liberada sobre você. Aleluia. Creia nos seus profetas. Creia em quem está ministrando sobre a sua vida. Creia na palavra ministrada por seus pastores. Creia na palavra ministrada por aqueles que foram levantados por Deus para anunciar a sua palavra. Josafá, quando enfrenta aquela guerra, quando ele enfrenta aquela guerra contra aqueles 3 reis, uma das coisas que ele diz para o povo na hora que eles vão sair para a batalha é: creia nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, creia na palavra. Creia na palavra de Deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Creia no que a palavra diz a seu respeito. Atire as flechas, mesmo que pareça não ter sentido. Aquele rei olha para aquelas flechas e diz assim: qual o sentido de atirar essas flechas agora? Não tem nem guerra aqui. Mas era a ordem do profeta, era o que a palavra estava dizendo. Podia até não fazer sentido, mas era o que a palavra estava dizendo. Aleluia, glória a Deus. Ore mais um pouco, persevere mais um pouco. As flechas revelam a sua fé. Quando você obedece, quando você age em cima da palavra, você age por fé. Aquele rei poderia ter derrotado os sírios completamente. Estava com a vitória nas mãos, porém, colocou pouca fé, acreditou pouco, deu pouca atenção ao que o homem de Deus disse para ele. Não teve ousadia. Eliseu sabia muito bem o que era ousadia. Eliseu é aquele homem que, quando tem a oportunidade, ele chega para o seu Senhor e diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. E olha que Elias era conhecido como o maior profeta daquela época, mas Eliseu teve ousadia e ele diz: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Eliseu sabia o que era ousadia. Hoje o Senhor quer te levantar com ousadia. Use todas as suas flechas, aleluia. Será que você está usando toda a sua fé? Talvez estejamos colocando pouca fé em ação. Talvez estejamos igual a esse rei, fazendo de qualquer jeito. Marcos 10:51, Jesus pergunta a um cego: que queres que eu te faça? Em Mateus 9:23, Jesus pergunta a outros 2 cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Tocou Jesus os olhos dele, dizendo: seja feito segundo a sua fé. Segundo a fé que temos, segundo a fé que você tem hoje, Jesus pode fazer na sua vida segundo a sua fé? É o que ele está te perguntando hoje. A crise vai passar segundo a sua fé? Segundo a sua fé, você vai vencer essa pandemia? Segundo a fé que você tem em Jesus, você vai mudar essa situação? Como está a sua fé? Esta palavra está sendo liberada sobre a sua vida. O que você vai fazer com essa palavra depende da sua fé. A palavra está sendo liberada do céu para a sua vida hoje. São flechas da vitória do Senhor. O que você vai fazer com essas flechas? Guardar no alforje ou lançar? Não limite o poder divino. Não limite. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que esperamos e do que tudo que já vimos. Ele é poderoso. Efésios 3:20 nos fala sobre isso. Sonhe grande, sonhe do tamanho de Deus. A sua fé demonstra o tamanho de Deus para você. Tenha ousadia, use todas as suas flechas. Vá até onde a sua fé lhe levar. Vá até onde a sua fé lhe levar. As flechas devem ser atiradas. Atire as suas flechas. Eliseu ficou irado porque aquele rei não merecia a vitória. Ele não merecia. Eliseu coloca a mão dele
sobre a dele e diz: essa é as flechas da vitória do Senhor. Porém, aquele rei não crê. Aquele rei faz de qualquer jeito. Eliseu ficou irado. Aquele rei teve a oportunidade de ter transformado toda a nação, de ter mudado a história da nação de Israel completamente. Porém, ele vai para a janela e joga ali 3 flechas no chão de qualquer jeito. Nós também não merecemos a graça de Deus nas nossas vidas. Porém, Deus tem nos dado essas oportunidades, tem nos dado essas flechas. Eu e você não merecemos, é por graça de Deus, aleluia. Quais foram os erros daquele rei? Ele tinha nas mãos as flechas da vitória do Senhor. Aquele rei poderia ter perguntado a Eliseu, ele poderia ter dito assim: quantas vezes eu atiro? Quantas flechas é necessário? Disparar as flechas significa crer que vai receber a bênção. Não retenha as suas flechas, não guarde as suas flechas, não leve as flechas para casa e guarde, use todas as suas flechas. Se você ouvir essa palavra e não tomar uma atitude diante dela, não vai fazer nenhuma mudança na sua vida. Mas se você ouvir essa palavra e você, a partir dessa palavra liberada sobre a sua vida, agir, Deus pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Use todas as suas flechas até Deus mandar parar. Use todas até o Senhor disser: tá bom, já chega. Use todas as suas flechas. Faça como Maria. Quando Maria, irmã de Lázaro, vai até Jesus com aquele unguento precioso, ela quebra o vaso de alabastro, que é para não sobrar nenhuma gota, porque ela foi entregar, foi tudo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como aquela viúva que vai diante de Eliseu com aquele grande problema na sua vida. E ele manda pedir vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. E ela pede todas as vasilhas necessárias para o milagre de pagar a dívida e viver do resto. Use todas as suas flechas, como Naamã, que foi até o último mergulho. Foi no último mergulho que ele foi curado, aleluia. Como Elias, diante dos profetas de Baal, usa toda a água necessária para molhar o altar, mas ele usa toda a água com fé, porque ele sabia quem era o Senhor na sua vida. Até a última flecha. Sabe por que aquele rei deu poucas flechadas? Porque para lançar a flecha, ela primeiro é lançada para trás com força. Você primeiro dá um passo atrás para depois dar um passo para a frente. A vida e os problemas muitas vezes te puxam para trás com força e você fica lá, você desiste. Muitas vezes essas coisas acontecem para te cansar, para te fazer desistir. Quanto mais força ela é